Olá, estamos aqui novamente, né? Hoje eu trouxe a aula do 6º ano, né? Produção de texto, que é uma entrevista, né? O diálogo que informa. Essa aula de hoje já foi trabalhada durante a semana com vocês, tá bom? Eu só vou dar uma revisada para ajudar vocês na realização das atividades. Vamos lá? Então, olha lá. Aqui a gente pode observar que tem vários tipos de entrevista, lembra? Eu já falei com vocês na aula anterior. Tem a entrevista presencial, né? Olha lá, ó. O moço fazendo a entrevista, né? E fazendo a anotação. E a moça que está fazendo a entrevista online, pelo computador. Você já aprendeu que uma entrevista é uma conversa, ou seja, assim como o texto teatral, é bem estruturada com base em diálogo, né? Faz alguma pergunta e você responde. Porém, enquanto o objetivo do teatro é entreter ou educar, a entrevista pode ter como finalidade obter informações, avaliações e opinião, como ocorre na conversa entre um candidato ao emprego e o responsável pela contratação, ou como entre seus pais e a equipe da escola. Divulgar informação sobre um fato, uma descoberta científica, por exemplo, ou sobre a vida, as ideias e as realizações de uma personalidade, um artista, um esportista, um político, né? Então, a gente sempre vê isso nas entrevistas, né? Na televisão tem alguns programas de entrevista, na internet, no YouTube também tem alguns programas de entrevista que a pessoa vai lá para ser entrevistado, o apresentador faz as perguntas e ela responde, né? Vamos relembrar algumas características da entrevista. Ela envolve pelo menos 2 pessoas, né? Seria o entrevistador e o entrevistado. Sua linguagem varia, podendo ser mais ou menos formal, de acordo com o entrevistado e o assunto tratado, com um vínculo de divulgação e com o público a que se destina. Então, é bem variável a linguagem, né, e o público. Quando a escrita, a entrevista é composta de introdução, ou seja, apresentação do entrevistado, ou dos motivos, da circunstância da entrevista. Por exemplo, onde, quando, por quê e como. Pode ser por telefone, por e-mail, como a professora já falou. Ela pode ser realizada. O diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, cujos nomes são colocados antes das falas de cada um. Então, quando é por escrito, quando a pessoa está falando, tem um nome na frente. Quando é o entrevistador, também tem o nome do entrevistador na frente antes da fala. O entrevistador, e às vezes, é substituído pelo nome do jornal ou revista que está fazendo a publicação daquela entrevista. Ao produzir uma entrevista escrita, o entrevistador tem ainda mais uma tarefa: transformar o texto oral, a conversa com o entrevistador, em escrito, procurando recriar o clima em que se deu essa conversa. Então, às vezes, quando ele faz uma entrevista, ele pode gravar, né, essa entrevista para depois passar para escrita, né? Quando é igual como é em revista, jornal, tá bom? Essa é a aula de hoje, né? E tem uma atividade muito legal para vocês fazerem, né? Que a professora passou para vocês, que é fazer uma entrevista. A entrevista
com alguém, com um familiar, com o pai, com a mãe, com o vizinho. Vocês vão planejar como vai fazer essa entrevista, realizar ela, né? E depois vocês vão colocar no papel, registrar ela. E depois vai tirar a foto e enviar para o professor tutor para ele possa fazer a correção e a devolutiva para você. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com nós, com os professores, e estamos à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula!